Existe um risco que você não vê no extrato, não aparece em nenhum relatório de investimentos, não gera alerta no home broker, mas está corroendo o seu patrimônio todos os dias, silenciosamente, sem que você perceba. Esse risco tem nome. Você tem todo o seu patrimônio concentrado em uma única moeda, o real. Isso não é conservadorismo, é vulnerabilidade disfarçada de prudência. Vamos aos números concretos, porque matemática financeira não tem viés político. Desde o Plano Real, em 1994, o poder de compra da nossa moeda caiu 84%. Você não ouviu errado, caiu 84%. Isso significa que R$1 milhão daquela época vale em poder aquisitivo real hoje cerca de R$160 mil. Assustou, né? Pois é para isso mesmo que você está aqui. Você não perdeu em uma crise. Não foi o crash da bolsa. Não foi um calote. Foi a erosão natural de uma moeda de um país emergente, exposto a ciclos políticos imprevisíveis, expansão fiscal recorrente e vulnerabilidade externa estrutural. E aqui está o grande problema. Você pode ter uma carteira perfeitamente diversificada em ações, fundos imobiliários, renda fixa, multimercado. Pode ter alocação em diferentes setores, diferentes gestores, diferentes estratégias. Mas se tudo está denominado em reais, você tem uma concentração brutal em um único ativo, a moeda brasileira. É como ter uma casa bem construída, com vários cômodos, móveis de qualidade, tudo organizado, mas a fundação dessa casa está sobre areia movediça e ninguém está olhando para o chão. Agora vem a parte que complica ainda mais esse quadro. O seu custo de vida não é mais 100% em reais. Na verdade, quanto mais você sobe na pirâmide de renda, mais dolarizado é o seu padrão de consumo. Isso não é opcional, é estrutural. Tecnologia? Dolarizado. O iPhone que você compra, o notebook, o software que sua empresa usa, tudo está precificado globalmente e em dólar. Combustível dolarizado. O preço da gasolina no Brasil acompanha o petróleo internacional. Quando o dólar sobe, você sente no bolso toda semana. É ou não é? Viagens totalmente dolarizadas. Hotéis, passagens aéreas, turismo internacional, tudo cotado em moeda forte. Ah, Rogério, e a alimentação? Parcialmente dolarizado. Commodities agrícolas têm cotação internacional. O preço do café, do trigo, da soja, tudo isso responde ao mercado global. Ah, Rogério, mas saúde não. Saúde de alto padrão, dolarizada. Tratamentos no exterior, dolarizado. Medicamentos importados, tecnologia, medicina avançada, tudo em dólar. Um exemplo em alta, o Monjaro, ele é dolarizado. Você paga em real, a precificação dele é em dólar. Educação internacional, obviamente dolarizada. Faculdade para os filhos no exterior, intercâmbios, cursos de especialização. E tem mais, bens de luxo, equipamentos profissionais, insumos industriais, até componentes eletrônicos, praticamente tudo que representa qualidade superior ou tecnologia de ponta tem precificação global. Então, vamos ser diretos. Se 30%, 40% ou talvez 50% do seu custo de vida está dolarizado, mas 100% do seu patrimônio está em reais, existe um descasamento perigoso aí. Você está financeiramente exposto a uma volatilidade que não controla. E aqui é onde a maioria das pessoas se engana. Elas olham para a rentabilidade do CDI, para o rendimento dos fundos, para a valorização das ações e pensam, estou ganhando dinheiro, meu patrimônio está crescendo, mas estão medindo o sucesso em reais. E o real não é uma régua confiável. Imagine que você tem um termômetro defeituoso. Ele marca 25 graus, tá calor, né? Mas a temperatura real está subindo para 35, mais quente ainda. Você vai continuar achando que está tudo bem, até sentir o calor na pele. É exatamente isso que acontece quando você mede sua riqueza exclusivamente em moeda local. Você pode estar ganhando 10, 12, 15% ao ano em reais, mas se a moeda perdeu 20% do valor em relação ao dólar, você não preservou o seu patrimônio. Você perdeu o poder de compra global. E eu não estou falando de cenário catastrófico. Estou falando de Brasil sendo Brasil. País com potencial gigantesco, oportunidades reais, mas com instabilidade crônica.
risco político elevado e histórico de desvalorização cambial. Você pode acreditar no Brasil, e deve. Pode investir aqui, pode gerar renda aqui. Mas acreditar no país não significa ignorar os riscos estruturais da moeda. Para um minutinho, vamos dar um Google comigo, vai aparecer na tela, ó. Digita aí, dólar hoje. 5,34 no dia que nós gravamos. Puxa a máxima histórica. 0,90 valia em 31 de março de 95. E hoje está 5,34. Eu gostaria que você fizesse um raciocínio rápido. $1 milhão sempre será $1 milhão, diferente de R$1 milhão. Pensa assim, daqui 10 anos você prefere ter $1 milhão ou R$1 milhão? É claro que ter 1 milhão de um ou outro é muito bom, mas se você pudesse escolher, é muito melhor manter o seu poder de compra. Pensa aí na sua casa, que você comprou há alguns anos atrás. Daqui a alguns anos, 10, 15 ou 20 anos, quanto ela vai custar em reais? Agora, divide isso para dólar. Você vai perceber o que a gente está falando. Aqui a ideia é trazer informação de qualidade para que você entenda que o seu patrimônio está sendo deteriorado em uma moeda fraca. No dólar, você vai empoderar o seu patrimônio de maneira que você vai honrar todos aqueles seus sonhos, seus e da sua família. O mais importante não é ficar olhando para o problema, é pensar na solução. Então, vamos para a prática. A recomendação técnica, baseada em décadas de estudo de alocação de ativos, análise de risco e prática de mercado global, é simples. Cerca de 20% do patrimônio em ativos denominados em dólar. Isso não é especulação cambial. Não é aposta na alta do dólar. Não é pessimismo com o Brasil. É gestão profissional de risco patrimonial. Funciona assim. Se o real valoriza, ótimo. A maior parte do seu patrimônio, que está em reais, vai se beneficiar. Você tem ativos locais, renda em reais, custo de vida em reais. Tudo cresce junto. Mas, se o real se desvaloriza, como já aconteceu várias vezes na nossa história recente, aqueles 20% em dólar funcionam como um amortecedor. Eles protegem o seu poder de compra global. Eles garantem que você ainda consiga viajar, comprar tecnologia, pagar educação internacional, manter o padrão de vida sem corrosão brutal. É uma camada de proteção real. Não resolve tudo, mas reduz drasticamente a sua vulnerabilidade. E atenção, estamos falando de ativo em dólar, não de especulação com dólar. Podem ser ações americanas, REITs, que são os fundos imobiliários americanos, bonds, ETFs globais, ativos produtivos que geram retorno, mas denominados em moeda forte. Aqui está a virada de chave mental que separa quem constrói riqueza de quem preserva patrimônio. Quando você está na fase de acumulação, construindo patrimônio, você pensa em rentabilidade. Você quer retorno, crescimento, multiplicação. Faz sentido ter exposição a maior ativos de risco. Faz sentido apostar em mercados emergentes. Faz sentido estar 100% focado em retorno. Mas quando você já tem um patrimônio consolidado, quando você já construiu uma base sólida, a prioridade muda. Agora você pensa em preservação, em estabilidade, em não perder o que já construiu. E preservação de patrimônio em nível global passa por uma questão central: moeda. Grandes investidores do mundo inteiro sabem disso. Eles não deixam o patrimônio concentrado em uma única moeda, especialmente se for moeda de país emergente. Eles diversificam geograficamente, diversificam setorialmente, mas principalmente diversificam em moeda. Porque o dólar, goste você ou não, é a moeda de reserva global há mais de 100 anos. É a moeda em que as commodities são cotadas. É a moeda de referência do comércio internacional. É a moeda que mantém valor relativo nas crises globais. E isso não é amor ao dólar, é reconhecimento de realidade geopolítica e financeira. Vou te dar um exemplo visceral. Vamos pegar um cliente que tinha 5 milhões de reais em 2010, investidor conservador, tudo em renda fixa, CDBs, fundos DI, tesouro. Ele olhava para o extrato e via patrimônio crescendo todo ano, 10, 11, 12% ao ano. Números bonitos, não é? Só tem um detalhe, ele esqueceu de olhar para o câmbio. Em 2010, o dólar estava R$ 1,70.
Aqueles 5 milhões de reais valiam quase 3 milhões de dólares. Hoje, com o dólar a pouco mais de 5 reais, mesmo que ele tenha dobrado o patrimônio para 10 milhões de reais, isso vale apenas 2 milhões de dólares. Ele cresceu em reais, mas perdeu o poder de compra global. Perdeu a capacidade de consumo internacional. Perdeu patrimônio medido em moeda forte. E pior, ele nem percebeu, porque estava olhando só para a régua errada. Esse é o custo silencioso de não ter proteção cambial. Você não sente no dia a dia, mas quando precisa viajar, quando quer comprar algo importado, ou quando planeja educação internacional para os seus filhos, você percebe que o dinheiro não rende o que deveria ter rendido. Vamos deixar uma coisa clara. Investir em dólar não é abandonar o Brasil. Não é falta de patriotismo, não é pessimismo, é defesa patrimonial inteligente. Você pode viver no Brasil, trabalhar no Brasil, gerar renda aqui no Brasil, investir no Brasil, mas tem parte do patrimônio protegido em moeda forte, é simplesmente reconhecer que o mundo é global e você tem exposição a custos globais. Ninguém questiona quando você faz o seguro do carro. Ninguém acha que você está sendo pessimista com o seu carro. Você só está se protegendo de um risco possível. Ter exposição cambial é o mesmo princípio. É o seguro patrimonial contra a desvalorização monetária. E não precisa ser complicado. Hoje existem mecanismos legais, acessíveis, regulados, para você ter ativos em dólar sem sair do país. Fundos, ETFs, BDRs, contas internacionais, ferramentas práticas e seguras. A questão não é se é possível. A questão é se você está disposto a olhar para esse risco e fazer algo a respeito. Então, vamos ao ponto final desse vídeo. Se todo o seu patrimônio está em reais, você não é conservador, você é vulnerável. Você está assumindo um risco cambial total, exposto à volatilidade de uma moeda emergente e um país que tem enorme potencial, mas também tem enorme imprevisibilidade. A escolha é 100% sua. Você pode continuar confortável, olhando só para o seu extrato em reais, medindo o sucesso pela régua local, ou pode ser estratégico. Pode reconhecer que proteger patrimônio exige visão global, que o dólar não é inimigo, que diversificação cambial não é luxo, é necessidade. Porque no fim das contas, patrimônio não é quanto dinheiro você tem, é quanto poder de compra você preserva ao longo do tempo. Quanto liberdade você garante para você e para a sua família. E liberdade financeira de verdade não se mede em uma moeda só. Ela se mede em capacidade de atravessar crises, de manter padrão de vida, de ter escolhas reais em qualquer cenário. E isso você só consegue com estrutura, com estratégia, com proteção cambial e inteligente. O real vai continuar sendo a moeda do seu dia a dia. Mas o dólar precisa ser a fundação da sua segurança patrimonial. Porque dinheiro se constrói com inteligência, mas patrimônio se preserva com estratégia. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Já deixa o like, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para ainda mais pessoas. E se fizer sentido para a sua estratégia, você pode falar com um dos nossos especialistas. Basta apontar a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela ou clicar no primeiro link fixado nos comentários. Nos vemos no próximo editorial.